Um dia na história com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. Sim, é fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. And now for something completely different. Começa a espalhar a notícia. Hoje vamos a Nova Iorque. Nova Iorque, ou melhor, Nova Amsterdão, foi um dos primeiros entrepostos comerciais dos holandeses na América do Norte. O que não é de estranhar, porque está situada num dos maiores portos naturais do mundo. Os primeiros colonos dos Países Baixos chegaram em 1624, mas aquilo era tão bom que apenas 40 anos depois a cidade passou a fazer parte do Império Britânico. Foi precisamente a 8 de setembro de 1664 que os ingleses capturaram a cidade aos holandeses. Ora, como o novo proprietário era o rei inglês, era evidente que o nome da cidade não podia ser uma homenagem a Amsterdão. O novo nome foi encontrado de uma forma simples. O rei concedeu as terras ao seu irmão, que era na altura o Duque de York. E pronto, a cidade passou a ser conhecida como Nova Iorque. Nova Iorque é, desde o final do século XVIII, a cidade com mais habitantes dos Estados Unidos. Mas, no continente americano, fica atrás, por exemplo, de São Paulo ou da Cidade do México. Como é óbvio, as cidades não se medem pelo seu número de habitantes e Nova Iorque sempre foi uma cidade importante. Aliás, foi a capital dos Estados Unidos durante 5 anos e George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, foi empossado em Nova Iorque. É lá que está a Estátua da Liberdade, um presente da França aos Estados Unidos para celebrar o centenário da independência americana. A estátua, composta por 350 peças, foi enviada em 214 caixas e levou 4 meses para ser montada. De lá para cá, a Estátua da Liberdade já deu as boas-vindas a milhões de imigrantes. Muitos desses imigrantes eram italianos. E por isso, não é de estranhar que a primeira pizzaria dos Estados Unidos tenha sido inaugurada em Nova Iorque, ainda no século XIX. Já agora, outro facto interessante sobre Nova Iorque e as pizzas é este. O preço das pizzas e dos bilhetes das viagens de metro manteve-se praticamente igual durante mais de 50 anos. E por coincidência, ou não, quando o preço de um sobe, o outro também. Os economistas chamam a isto o princípio da pizza. E se ficou tentado a viajar por todo o sistema de metro da cidade, digo-lhe já que precisa de pelo menos 24 horas. São 34 linhas e 460 estações. Mas Nova Iorque não é só dos italianos. Quase 40% dos residentes veio de outro país. Por isso, há quem defenda que mais de 200 línguas são faladas na cidade. Não deve ser fácil mais de 20 milhões de pessoas entenderem-se na área metropolitana, mas deve ajudar a ter uma biblioteca pública com mais de 50 milhões de livros. E também parece apropriado que a sede das Nações Unidas seja em Nova Iorque. Faz sentido. Nem é preciso dizer que não é barato viver lá, pois não. A renda média de um quarto em Manhattan anda à volta dos 3.000 euros. Mas é bom recordar que falamos de uma cidade que tem mais de 380 mil milionários. Ainda poderíamos dizer que os nova-iorquinos mordem 10 vezes mais pessoas por ano do que todos os tubarões do mundo, que vivem mais mulheres do que homens em Nova Iorque, que a ponte de Brooklyn é 11 anos mais velha do que a Tower Bridge em Londres, sabia? Ou que chega a nevar 15 vezes mais na cidade do que em algumas partes do Polo Sul. E se está a pensar em montar um negócio lá, fica já a saber que uma autorização de 1 ano para uma banca de cachorros quentes no Central Park pode custar quase 300 mil euros. Mas toda a gente sabe, se for bem sucedido lá,